Takemi, para trocar uma ideia com você, para a gente conversar aqui sobre inteligência emocional, liderança, alta performance. E hoje o tema da nossa live é como vencer a autossabotagem. Você que está chegando aqui já comenta, né? Já me diz como que é para você. Você se considera uma pessoa que está se sabotando ou não? Você se considera uma pessoa que está avançando e crescendo? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito pedido nas minhas redes sociais, nas minhas palestras, né? As pessoas querem saber, Andressa, mas como que eu faço para vencer a autossabotagem? E se você quer saber também, já curte, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a compreender, né? Quem de fato elas são, quem de fato nós somos, e possamos juntos aí avançar nesse processo de crescimento, de autonomia, de autorresponsabilidade. Esse é um dos temas mais pedidos no meu dia a dia, né? Como vencer a autossabotagem, porque sim, né? Nós temos uma tendência enorme a se sabotar. E se você se sabota, comenta aí como que é isso para você, né? Me conta as suas experiências, comenta, por favor, em que área da vida que você percebe que está se sabotando. Então, comenta aqui nos comentários, né? Coloca aí nos comentários em qual área da sua vida que você percebe que você está se sabotando. E aí, me fala como que é esse processo de autossabotagem para você. Vai ser muito bom poder ouvir as suas histórias, os seus comentários e também poder ajudar. Né? Eu sou especialista em neurociências e reprogramadora mental, trabalho com liderança, assertividade, processos de autoconhecimento, mentorias, né? Seminários, treinamentos corporativos, todos nessa área do autoconhecimento e também da liderança assertiva. Então, vem comigo que eu tenho certeza que hoje vai ser assim um conteúdo super top, tá bom? É um tema, gente, muito solicitado, porque as pessoas querem saber, Andressa, como que eu faço para vencer a autossabotagem? Então, primeiro, vamos lá. O que é a autossabotagem? Autossabotagem é você, né, saber aquilo que você gostaria de fazer, você tem um sonho, você tem uma meta, você tem um objetivo, mas parece que você vive ali no piloto automático. No piloto automático, repetindo padrões de comportamento negativo, padrões de comportamento e atitudes destrutivas, né, de forma inconsciente. Já aconteceu com você? Né, algum comportamento, algum sentimento negativo e você fica repetindo aquele ciclo da autossabotagem, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, que pode aparecer em todas as áreas da vida e principalmente a pessoa vive ciclos, né, de repetição de padrão comportamental. Então, o ser humano tem essa tendência a repetir aquilo que já sabe. Pega essa chave. Nós temos a tendência de repetir aquilo que nós já sabemos. E por que isso? Então, eu quero trazer um pouquinho da neurociência para você. A mente do ser humano, ela foi treinada, tá? Para repetir padrões de comportamento. Porque nós ficamos na zona de conforto. Fica muito mais fácil, confortável, você fazer aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabe, aquilo que você já viu, né, na sua família, com os seus pais, aquilo que você já vivenciou, e aí de uma forma automática, a nossa mente, ela repete os comportamentos que nós já sabemos, tá? Aquilo que nós temos, né, de informação e de memória desde lá da nossa infância. Então, quando a gente fala sobre autossabotagem, eu gosto muito de abordar esse tema da neurociência, explicando como que o nosso cérebro ele tem essa tendência de repetir comportamentos. Por quê? Economia de energia. Então, se a gente economiza energia para tomada de decisão, a gente se coloca na posição, né, de proteção, de cuidado, né, de você ter uma defesa do crescimento. Por quê? Porque o crescimento exige aprendizado, exige mudança, exige sair da zona de conforto. Então, o nosso cérebro ele está, né, muito vinculado com a zona de conforto, com o ego, com aquilo que já sabe, com aquilo que já criou na sua história. Então, a autossabotagem ela está muito vinculada a quem você de fato acredita que você é.
Então, nessa live, a gente vai falar um pouco sobre quais as formas de você perceber a autossabotagem no seu dia a dia, como superar, como vencer a autossabotagem e algumas estratégias práticas, ok? Para você assumir o comando das suas emoções e governar sobre a sua vida. Por quê? A autossabotagem é como um ciclo de repetição inconsciente. Você se lembra daquele filme do Charles Chaplin, né, da Revolução Industrial, aonde ele fica ali repetindo aqueles padrões de comportamento, aqueles movimentos inconscientes já, porque ele já está acostumado a fazer daquela forma. Faz sentido isso para você? Eu vou colocar aqui para você ver padrões de comportamento repetitivo. E aí, como que a gente faz para identificar isso? E como que a gente faz para superar, então, Andressa? Então, o primeiro passo que a gente precisa é entender, né, que esses tipos de padrões de comportamento, eles são muito frequentes. Então, o ser humano tem essa tendência a repetir aquilo que ele já conhece, aquilo que já é confortável. Por quê? É mais fácil, né? E economiza energia. Então, se já é mais fácil e economiza energia, o nosso cérebro vai pegar esse atalho. Por quê? Porque você já sabe o resultado que você vai colher. Só que aí é que tá. Andressa, se eu quero mudar o meu resultado, o que eu preciso fazer? Muda o seu comportamento. E para mudar o seu comportamento, existe um ciclo. Você já viu o ciclo de formação das crenças? Bom, se você ainda não viu, eu fiz um vídeo, uma live incrível, só falando sobre o ciclo de formação de crenças. Uma live sobre comunicação. E lá eu explico para você, vou deixar aqui, ó, marcado, tá? A live sobre o ciclo de crenças e como que você pode identificar, então, o seu comportamento e as suas crenças. Porque nós agimos de determinada maneira porque nós estamos acostumados de forma inconsciente a pensar que somos e temos aquilo que nós já criamos. A nossa mente, tá? A nossa mente, assim, individual, aqui, cada um, tem uma história de vida e uma transformação, e um processo de crescimento e aprendizado. E isso é tão real, né, para nossa mente, ela acredita tanto, o ego acredita tanto nisso, acredita tanto que você é o que você diz que você é, né? Então, assim, o ego, ele acredita nisso de uma forma tão forte que ele transforma, né, através de todos os seus pensamentos, sentimentos, de todas as suas criações mentais, você transforma os seus resultados, né? Aquilo que você vê no seu externo representa aquilo que está dentro de você, na sua mente. Então, nada acontece fora da mente, tudo começa a acontecer aqui na sua mente. E aí, o que acontece é que você vai repetindo esses padrões de comportamento de forma inconsciente. Então, vamos pegar o exemplo aqui de uma criança, né, que viveu ali com os seus pais e ali teve toda uma convivência familiar e dali trouxe todos os seus aprendizados, tá? Todas as suas memórias, memórias de dor, memórias de alegria, né? Todas as suas percepções sobre a sua realidade. Então, a criança, ela percebe a si mesmo e percebe aos outros de acordo com os sentidos, né? Então, os 5 sentidos, que são os mais conhecidos, que a gente comenta, né? A audição, né, o olfato, a visão, o paladar, o tato. Então, esses sentidos nos ajudam a perceber a nossa realidade. Então, tudo aquilo que você ouviu dos seus pais, tudo aquilo que você viu acontecer, todas as coisas que você vivenciou, que você participou na sua realidade da infância, alguns traumas, algumas questões positivas, outras não tão positivas. E a grande questão aqui é a gente perceber que nós temos a percepção de uma realidade lá na nossa infância. Então, falar de autossabotagem também é falar sobre esse processo de olhar para si mesmo e muitas vezes olhar para o seu passado. Tá, Andressa, mas a gente não consegue mudar o passado. Você deve estar se perguntando aí, como que eu faço então, Andressa? Como que eu faço para mudar o meu passado? Porque lá atrás aconteceram diversas coisas, né? Então, como que eu faço para mudar o meu passado? Como que eu faço? Porque lá atrás aconteceram diversas coisas. Então, para que você tenha, né, uma nova maneira de entender e compreender tudo isso, precisa dar um novo significado. Então, como que a gente faz isso? Primeiro passo, tá? Você precisa
identificar que a autossabotagem ela está fazendo parte do seu dia a dia e comece a identificar quais são esses comportamentos da autossabotagem. Eu vou falar sobre eles daqui a pouco também, tá bom? E aí você começa a entender que tudo aquilo que você viveu, você deu um significado para aquilo. E o significado que você deu é o que você traz para o seu momento presente. Então você pode estar se perguntando, tá, Andressa, mas eu não consigo mudar o passado. Realmente, nós não mudamos o passado, mas nós mudamos a compreensão e o significado que nós demos para o nosso passado. E para isso, gente, precisa de um processo, tá? Não é de um dia para o outro, não é tão simples assim. Muitas vezes a gente não consegue fazer esse processo sozinhos, tá? Então, assim, é importante você ter o apoio, você ter alguém te ajudando, profissional, né, facilitando esse processo. Foi assim para mim, né? Então, eu vivenciei processos de autoconhecimento, processos de terapia, processos de cura, processos de coaching, aonde eu pude perceber os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? O que isso estava gerando de comportamento na minha realidade e quais os resultados que eu estava colhendo. Porque é o que eu vejo muito, as pessoas querem mudar os resultados, mas elas não sabem como fazer o ciclo, né, da transformação. Então, se você quer saber mais sobre esse ciclo da transformação, assiste o vídeo do ciclo das crenças, tá bom? Tenho certeza que vai te ajudar muito, muito. Comenta lá também o que você achou, tá? E para continuar com esse tema, né, da formação desse ciclo de crenças, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os sabotadores. Esses sabotadores são pensamentos e sentimentos que estão vinculados à nossa história, aquilo que nós enxergamos do nosso passado. Então, sentimentos de não capacidade, sentimentos de não merecimento, sentimentos de não pertencer a algum ambiente ou à sua família, né? Algum trauma da sua infância, que você vivenciou alguma situação constrangedora, algum conflito, alguma situação de muito controle, né? De repente um pai ou uma mãe muito dominante, controlador, que estavam sempre ali, né, criando as regras que você precisaria seguir. Isso tudo traz uma realidade para você de querer, né, agradar os pais. Então, aí é que vem muito do processo de autoconhecimento. Nós precisamos olhar para o nosso passado e fazer o processo de cura, né? O processo de limpeza, um processo de perdão para as memórias que nós temos daquela realidade. Não é simplesmente você perdoar o seu pai ou sua mãe ou alguém que te feriu ou alguma situação que aconteceu para você. É você começar a perceber que aquilo foi criado pela sua mente. Tanto a percepção da realidade foi criada pela tua mente, como também o significado que você deu para aquilo ao longo do tempo. Porque uma criança cresceu ali, né, com sentimentos de não capacidade, de não merecimento, com insegurança, com dúvidas, com medo de avançar na vida, com medo de crescer. E aí, tudo que ela começa a criar de forma inconsciente na sua mente são repetição de padrão comportamental. Então, de uma maneira super inconsciente, as pessoas elas repetem esses padrões de comportamento. Tá fazendo sentido isso para você? Me fala se tá fazendo sentido, já comenta, dá o seu exemplo, o que aconteceu na sua trajetória que faz com que hoje você vivencie, né, ciclos de autossabotagem, tá bom? E aí, vamos lá, Andressa, o que eu faço então? Eu ajudo as pessoas, né? Hoje eu já posso fazer isso porque eu vivo e vivenciei muitas dessas situações, né, de quebrar ciclos de autossabotagem. Então, hoje, eu ajudo as pessoas a vencer esse ciclo de autossabotagem. Né? É um processo de cura interior, é um processo de dar novos significados para o seu passado, né? Da memória que você tem de dor. E isso é você assumir o comando da sua própria vida, é comandar o seu destino, é controlar suas emoções no sentido, olha, eu domino, eu governo as minhas emoções, eu sou dono de mim mesmo, eu posso dominar aquilo que está dentro de mim, e é só aqui, dentro de mim, na minha mente, no meu ser, que eu posso todas as coisas. Né? Então, assim, não existe a gente querer controlar o externo
se a gente não domina o interno. Então, hoje eu trabalho nesse processo de desenvolvimento, né? No ano passado eu lancei o meu livro O Despertar no Jardim, que foi uma grande assim transformação para muitas pessoas que elas estavam precisando de um direcionamento. Como que eu começo esse processo de transformação, de olhar para mim com amor, com generosidade, né? Existe um passo a passo? Sim, gente, existe um passo a passo. Nós precisamos ter essa consciência de que existe um processo de autoconhecimento, um processo de percepção, né, sobre quem você é, sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, sobre a sua memória, sobre as suas histórias inconscientes, as historinhas, né, aquilo que você vivenciou e quais foram os significados que você deu para aquilo que você viveu. Então, dentro do meu livro, O Despertar no Jardim, eu conto a minha história, claro, né, meu processo de transformação, e assim, é incrível porque eu venho de uma trajetória de muito crescimento e autossabotagem. Então, assim, superar a autossabotagem para mim é incrível, né? A cada dia. Esse vídeo aqui eu estou superando a minha autossabotagem também, né? Tudo que eu faço no meu dia a dia é para realmente viver a plenitude do ser que eu sou. Só que é um processo, gente, né? Então, eu fui conhecendo mais sobre quem eu sou, sobre as minhas capacidades, sobre o merecimento, né? Sobre realmente ser filha muito amada, né? Por ser uma criação muito amada, eu posso também estar conectada com o Criador. Então, quando a gente começa a entender que nada está solto, nada está perdido, nada está assim, vamos dizer, perdido, né, no tempo ou no universo. Não, né? Então a gente começa a entender que existe um elo que nos conecta, que conecta todas as pessoas aqui do canal, que faz com que as pessoas elas se ajudem mutuamente. Então a minha percepção sobre quem eu sou e sobre quem você é e sobre quem as pessoas que estão ao meu redor aqui elas são para mim na minha percepção faz com que tudo isso seja transformador, com que eu pare de olhar simplesmente para as minhas memórias de dor. E ali no livro Despertar no Jardim, eu ensino as técnicas, né, passo a passo, para você conseguir ali ressignificar suas memórias de dor, para você conseguir perdoar, para você conseguir ter um sentimento genuíno e verdadeiro de amor, de gratidão, de alegria, estar presente no momento presente. E eu trago ali um processo completo de transformação, inclusive com as 28 perguntas poderosas que transformaram a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas, né? Conforme você vai lendo o livro, você vai percebendo, né, sobre alguns desses conceitos que eu estou trazendo aqui na live para você, só que você vai vivenciando na prática, tá bom? Então é muito importante, se você ainda não leu, você quer, comenta aqui, né, nesse vídeo, eu quero o livro, Andressa, que eu mando o link para vocês, vou deixar o link aqui também. A gente tem a versão digital do livro, Despertar no Jardim, vou colocar aqui para vocês poderem conhecer. É, assim, imprescindível que você mergulhe para conseguir dar um novo significado nessas memórias, né, que trazem aí os traumas, que trazem aí a autossabotagem também, tá bom? Então, quando você torna isso consciente, você consegue dar um novo significado. E é esse o meu trabalho. É por isso que eu venho aqui para fazer as lives, para falar sobre o tema, para abrir para comentários, perguntas, porque a gente consegue colocar luz e amor, né, na onde a gente tem que fazer o processo de cura. E o processo de cura é um processo de milagre, é um processo de percepção de quem de fato nós somos. E se nós curamos o significado que nós demos para aquela situação, ou para aquela dificuldade, para aquele bloqueio que você está vivendo, se você consegue, né, dar um processo de novo significado para aquela situação, você consegue transcender e avançar e crescer. Então, assim, é muito importante a gente estar acompanhado, porque sozinho é muito difícil, tá? Sozinho a gente vai ficar repetindo os comportamentos sem percepção. Então, como é importante ler um livro, assistir um vídeo, participar de um treinamento presencial, se você pode, participar de um treinamento online, um grupo de mentoria,
tá? Então, vocês estão convidados, vocês que me seguem aqui pelo canal, a comentar, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e, principalmente, a participar disso. Não fique de fora, porque, sim, nós juntos podemos avançar muito mais, tá? E a autossabotagem, gente, para vocês entenderem, ela é um processo que ela vai se repetindo em todas as áreas da vida. Então, muitas vezes, parece que, assim, é instinto, sabe? Você tem a consciência que você não quer daquele jeito, mas de uma forma muito inconsciente, você acaba repetindo o padrão de comportamento que você viu lá na sua infância, dos seus pais. E isso pode estar acontecendo, né? Justamente porque você tem a sua criança interior, que muitas vezes ela está ferida. E essa criança interior ferida, ela olha para o seu passado e só se associa com os traumas. E como que essa criança, ela esperava viver e crescer? Ela só esperava amor. Só que, de repente, os pais, né, por N situações, tá, gente? Eles não são culpados. Hoje eu sei que os nossos pais, eles são generosos, né, na nossa contribuição para que eles pudessem nos oferecer o melhor aprendizado. Mas muitas situações que eu já ajudei, né, a alunos e alunas minhas, era justamente nisso, em situações do passado, com memórias de dor com seus pais dominantes, controladores, pais, né, que muitas vezes não souberam olhar para o seu filho com amor e generosidade. E aí, nesse sentido, a criança, ela passa, né, a buscar uma forma de agradar os pais. Então, a autossabotagem está muito relacionada a isso. Ó. Eu só posso gostar de você se você for igual a mim. E a criança entende que só poderá ser amada sendo os próprios pais. Então, ela não pode ser ela mesma. Então, quando a criança olha e fala assim, para que eu seja amada, para que eu seja aceita, para que eu seja valorizada, eu tenho que pensar e me comportar da mesma maneira que os meus pais. Eu tenho que agradar, fazer tudo certo, eu tenho que, né, colaborar com esse sentimento de fazer dar certo. E aí repete os padrões de comportamento dos seus pais de uma forma inconsciente. E esse padrão de comportamento, ele vai realmente ir nesse desejo de ser livre. Porque todo ser começa a crescer, né? E começa a perceber outras realidades. E aí começa a vir julgamento, comparação, começa a vir várias coisas ao nosso redor. E muitas vezes para validar aquele sentimento de negação do ser, de negação do indivíduo. Então, se a criança ela não pode ser amada por quem ela realmente é, do jeito que ela é, sem correção, sem, né, discussão, sem mudança, ela não se sente amada. E aí ela vai buscar agradar os pais, repetindo de forma inconsciente os comportamentos. E dentro de cada um de nós, de todos nós, existe uma criança ferida, né? Uma criança que quer viver o amor, uma criança que quer experimentar uma curiosidade saudável do mundo. E isso é uma coisa muito inconsciente. Dentro de nós existe essa criança genuína, alegre, feliz, amorosa e que quer vivenciar um mundo diferente dos seus pais. Só que como ela não sabe como fazer isso, ela repete os padrões que ela aprendeu lá na sua infância, de forma inconsciente. Só que a partir de hoje eu quero te fazer esse convite para que você possa aprender e criar novas maneiras de dar o significado para a sua vida, novas maneiras de se enxergar, novas maneiras de fazer acontecer aquilo que de fato você quer. Os estudiosos, eles nos dizem que esse comportamento da autossabotagem é uma proteção do nosso instinto, né? Do nosso instinto protetor, então de sobrevivência. Nós estamos ali, né, no inconsciente tentando sobreviver de alguma forma. E essa repetição de comportamento acaba acontecendo depois na fase adulta. E aí vai para o casamento, muitas vezes casamento que repete o padrão de comportamento dos pais, ou é totalmente ao contrário do padrão de comportamento dos pais. Né? Relacionamentos que a pessoa estabelece e ali ela consegue estabelecer autoridade, conformidade, né? O pai ou com a mãe, com quem que ela se identifica.
tá? Esses comportamentos de autossabotagem, repetição também de padrão, vão para a criação dos filhos, né? A forma como a gente fala com os nossos filhos, o exemplo, a educação, a maneira como a gente trabalha o emocional dos nossos filhos está muito vinculado, né, nesse padrão de comportamento repetitivo inconsciente da autossabotagem. Então, a criança, justamente, ela vai se perguntar assim, ó, eu sou amada pelo que eu sou ou pelo que eu faço? Você já se perguntou isso? E agora eu vou fazer uma pausa aqui, né, na minha fala, para que você possa refletir. Será que você já se perguntou sobre isso? Será que eu sou amada pelo que eu sou? Ou será que eu sou amada pelo que eu faço? Pelos meus resultados, pelos meus comportamentos, simplesmente. E isso vem lá das memórias da sua infância, tá bom? E por acreditar que esse ser, a criança ali, quando ela está na fase, né, até os seus 10, 12 anos, ali naquele sentimento de aprendizado, ela acredita que ela é o centro do universo. E muitas vezes ela não consegue dar conta de tudo quando ela cresce. E aí vem sentimentos de negação, sentimentos punitivos, sentimentos de que, poxa, desde a infância eu tento ser o centro da atenção, chamar atenção, fazer dar certo, fazer acontecer. E isso vem de uma forma assim crescente, que a pessoa vai tentando mudar o mundo ao seu redor para fazer as coisas certas. E aí, complexo de perfeccionismo, que está muito relacionado com a autossabotagem, tá? Então, tudo isso vai somando forças para a pessoa ela repetir padrões de comportamento negativo. E isso vai para o trabalho também, né, gente? Então, assim, os padrões de comportamento repetitivos negativos vão para o trabalho, para o ambiente profissional. E aí você vai se relacionar com um chefe ou com, né, um supervisor, que ele vai mostrar para você ali, né, situações e momentos para que você entenda aquilo que você precisa ressignificar lá do teu passado, sobre autoridade, sobre amor, generosidade, sobre quem você é, sobre, né, qual o seu papel, qual o papel do outro, quem é o outro, quem sou eu. E se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, né, quem sou eu, quem é você, eu te convido a assistir uma live que eu fiz também, uma live incrível que fala sobre a expansão da consciência e como que a gente pode se perceber nessa dinâmica da vida, tá? É muito importante, vou deixar aqui para vocês poderem assistir também. E aí o que acontece? Repetição de comportamento também pode gerar aí vícios e dependência. Então, assim, eu coloquei aqui bebida, cigarro, drogas, doces, chocolate, açúcar, vícios também como Coca-Cola, né? Dependência de Coca, jogos, sexo. Então, tudo aquilo que te vicia. Hoje em dia, até a internet, né? Até esse vício de querer agradar todo mundo, esse vício de fazer dar certo, esse vício de estar sempre feliz, de estar sempre 100%, que a gente falou no último vídeo, né? É como superar aí a síndrome da impostora. Então, também falei sobre isso na última semana. E o que acontece, gente? A nossa mente, ela está buscando recompensa, ela está buscando o prazer imediato. Então, é muito mais fácil ir para esse comportamento repetitivo que a gente já conhece, e é muito mais simples ir para um processo de vício, né, de repetir aquilo, porque tem uma recompensa rápida, tem uma recompensa imediata, aquilo é conhecido, faz com que o nosso corpo ative vários tipos de hormônios de prazer, de dopamina e tudo mais. E aí, como que eu faço, então? Né? Se o corpo ele já está muito acostumado a repetir esses padrões, a gente primeiro precisa assumir o comando. Assumir o comando do quê? Assumir o comando das nossas emoções. Saber quem de fato a gente é. Como que eu faço para parar de repetir esses padrões de comportamento da autossabotagem? Primeiro, a gente precisa dominar aquelas historinhas do passado. Por quê? Dominar o passado permite que você assuma a direção do seu futuro. Então, o significado que você dá para a sua vida hoje, baseada na sua história, no seu passado, hoje, o seu pensamento agora, nesse instante, a mudança e o novo significado que você dá agora para o seu passado faz com que você se mova em direção ao futuro que você realmente quer, ao futuro que você quer criar. Porque se você continuar pensando da maneira como você pensa sobre você, sobre as suas histórias, sobre as suas memórias, sobre as suas percepções e sobre todos os significados que você deu para sua vida, você vai continuar
colhendo mais disso. E muitas das vezes as pessoas estão associadas ao seu ego, ao seu sentimento de vítima, à culpa, à inferioridade, a sentimentos de não merecimento, não capacidade. Então, como que é importante você assumir o comando da sua vida? Assumir a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é algo que a gente vem aprendendo tanto, né, nos processos de coaching, no seminário Lidere Seu Destino. A gente fala muito sobre essa autorresponsabilidade, que é o autogoverno, né? Assumir a responsabilidade pelo significado que você deu para os seus traumas, para as suas histórias, para as situações que você viveu. Então, você vai olhar para dentro de si e vai pensar: eu sou responsável por continuar assim ou não? A partir de hoje, eu tenho consciência, eu posso tomar uma nova decisão. Só que é fácil fazer isso, gente, sozinho? Não, não é, tá bom? Por isso que é importante você estar numa imersão, ter um profissional capacitado para poder te orientar, para poder te conduzir nesse processo, nessa jornada de transformação, para que você possa acessar esses momentos de dor e dar um novo significado. Foi assim com a minha cliente, que hoje eu encontrei com ela, e ela falou: nossa, muito obrigada, porque há 4 anos atrás nós tivemos um processo, né? Um processo em grupo que ela participou, e ela chegou muito depressiva, muito chateada, com muitas mágoas, ressentimentos do seu passado, e hoje, ao encontrar com ela, eu pude, assim, testemunhar o brilho nos olhos, a alegria, a transformação, porque ela, de fato, descobriu quem ela é, de fato, ela assumiu o comando da nova vida que ela quer criar. E hoje ela está colhendo esses resultados de alegria, de abundância, né? Comemorando aniversário. Então, gente, é muito bom a gente ver esse processo de transformação, que é olhar para dentro de si, que é você perceber quem você é, que é você assumir a autorresponsabilidade e falar: ok, eu assumi esses significados até aqui, mas eu quero curar minha criança interior ferida. A partir de hoje, eu aceito esse processo de cura, eu desejo, e aí você busca isso. Né? Você busca isso através do autoconhecimento. Então, assim, um processo que a gente passa, por exemplo, dentro do seminário Lidere Seu Destino, ajuda muito nesse reconhecimento de quem de fato você é e como assumir, né, o comando das suas emoções e governar os seus resultados, tá bom? E assim que tiver as inscrições abertas, eu quero colocar aqui para você também, para que você aproveite essa oportunidade de vivenciar, né? Vivenciar algo profundo para assumir realmente o comando das suas emoções. A gente vai ter o próximo em julho, assim que tiver com, né, o sistema aberto para as inscrições, eu vou colocar aqui também para você poder já se inscrever. Aproveita esse momento, né, de mergulhar nas suas emoções, mergulhar no autoconhecimento para realmente transformar a sua vida, tá bom? Porque o autoconhecimento, gente, ele é um processo, é um passo a passo. Você vai crescendo e se transformando na jornada. E os resultados, eles são simplesmente consequência, tá? Então, é muito importante, dentro desse processo de autoconhecimento, você também entender que é um processo não só de aprender, mas principalmente é um processo de desaprender. Ai, Andressa, mas e agora? Não entendi nada. Como assim? Eu tenho que aprender ou eu tenho que desaprender? Exatamente isso. Né? Como nós estamos muito vinculados às nossas histórias e memórias, vinculadas ao nosso ego, às percepções que nós demos, então, sim, o maior desafio é você desaprender aquilo que você acha que você já sabe. Né? Então, assim, desaprender algo é um grande desafio, porque você vai ter que abrir mão das suas percepções e olhar de fato para as coisas como elas aconteceram, sabendo quem você é, que você não é simplesmente um ser limitado, você é muito mais do que isso, nós somos muito mais do que isso, tá bom? Então, assim, é um processo de você desaprender, de você desfazer as amarras que já estão feitas na sua mente. É um processo de desfazer os nós do passado. Quantos nós a gente fez? Quantos emaranhamentos nós criamos na nossa mente para poder justificar situações, né? Quantas maneiras de se sentir culpado, de se sentir vítima, quantas pessoas que nós precisamos liberar, quantas pessoas que nós precisamos perdoar, quanto sentimento que a gente tem que olhar para dentro de si
e se perdoar. Então, assim, é um processo de transformação, não é algo simples, não é algo que você possa pensar, nossa, é algo simples. Não, pode ser até assustador, pode ser muita resistência, porque você desaprender algo que você acha que é verdade para você. E esse processo de desaprender, gente, eu tenho vivido a cada dia mais e mais. Não só, né, nos meus atendimentos, mas no meu interior, no meu dia a dia, é um processo desafiante de desaprender aquilo que a gente acha que a gente sabe, a gente acha que tem a razão, mas quando a gente começa a aprender que a gente nada sabe e que a gente está disposto na humildade, tá? Então é muito importante você abrir o seu coração, estar atento às informações que vêm ao seu dispor para você transformar a sua jornada, tá? E o que acontece? É um processo necessário, sim. Você precisa passar por um processo para romper o ciclo que você vem repetindo de forma inconsciente. Porque, olha só, se você não mudar o que está dentro, como que você vai mudar os seus resultados? Como que você vai mudar o que está fora? Então, as pessoas querem atingir os resultados. Prosperidade, alegria, abundância, um bom relacionamento, ganhar muito dinheiro, prosperar muito, ter um corpo saudável, super, né, malhado, maravilhoso. Mas e aí? Você está olhando para quem está levando tudo aquilo realmente? Será que na sua mente sabotadora, né, do passado ali, com um monte de prisioneiro dentro da sua mente, você consegue, né, mudar o resultado sem mudar de fato o que você tem dentro de si, a sua mente, as suas percepções, os seus significados? Não, gente, a gente precisa mudar. Pode ser demorado e pode ser rápido, depende da sua escolha. Né? Você sabe que quando a gente faz as perguntas, pede um direcionamento, Deus ele traz as respostas. Então, nada é por acaso. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. Tem um propósito, né? Tem um porquê e um para que estamos aqui. Então, olha como é importante a gente se desvencilhar, né? Das nossas amarras e emaranhamentos do passado. Não é simples? Não, porque nosso ego já está muito, 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 muito conectado com isso. A gente acredita que é isso, e né, foi o outro que me feriu, foi o outro que me magoou, né? A culpa foi do meu chefe, a culpa foi do meu filho, a culpa foi do fulano. E aí a gente associa todas essas situações com o outro. E é quando você começa a perceber que o outro é uma criação tua também, né? Você começa a entender que fala, poxa, então eu de uma forma inconsciente estou criando a minha realidade? Sim, de uma forma inconsciente você está criando a sua realidade. Mas o meu convite hoje para você é que você desperte a sua consciência, tá? Que você venha conosco, né? Seja no seminário Lidere Seu Destino, seja através do livro Despertar no Jardim, seja através das mentorias comigo, um momento específico para você compartilhar, né? E transformar os seus resultados, que você venha, né? Busque essa transformação. Traga para você uma nova oportunidade de transformar a sua vida, de transformar a sua mente, de encarar as coisas como um novo desafio, uma brincadeira, uma diversão e dar novos significados. Foi assim com a história da minha aluna, né? Que ela transformou totalmente os resultados que ela está colhendo hoje. E é muito bom, gente, é uma alegria muito grande saber que ao ajudar as pessoas, nós também nos ajudamos, nós transformamos a nossa realidade através desse amor generoso.